Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber desse caso do Johnny Depp e a Amber Heard. Por que as pessoas estão ligando tanto para esse caso? Por que as pessoas estão tão apaixonadas por suas opiniões, suas posições? Nesse vídeo aqui eu vou evitar ao máximo dar minha opinião. Eu vou falar somente sobre os fatos de tudo que aconteceu desde o início do relacionamento do Johnny Depp com a Amber Heard até o término e até depois do término, que é o que a gente está vendo agora. E tudo muito bem organizado, tudo de forma cronológica, já para você não ter que ficar pegando um pedaço aqui, um pedaço ali. Eu vou fazer essa cobertura, já aceitei o meu background de empresas, eles já sabem que eu vou fazer isso e já adiantei bastante coisas também para poder dedicar, além dos vídeos de terça que a gente tem, que fala sobre persuasão, psicologia feminina e dinâmica de encontro no século XXI, eu também vou fazer uma cobertura completa, e isso só vai ser possível porque esse caso está sendo televisionado lá nos Estados Unidos e eu tenho acesso a esses canais. Eu também falo inglês, então vai ser muito mais fácil para eu trazer isso em primeira mão e traduzir para você não precisar ficar pegando um pedaço aqui, um pedaço ali e acabar montando sua opinião sem todos os fatos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer um overview de tudo o que aconteceu até o ponto em que Johnny Depp indicia Amber Heard por difamação. E talvez você tenha ouvido um rumor aqui, um vídeo ali, falando que o Johnny Depp realmente bateu na Amber Heard, ou que na realidade quem sofreu abuso esse tempo inteiro foi o Johnny Depp pela própria Amber. Rumores e vídeos sobre bosta na cama, cocô na cama, sobre dedo decepado e tudo isso. A gente vai fazer um negócio aqui muito bem organizado, tá? Em linha cronológica, para a gente ter a noção de todos os fatos e entender como eles aconteceram, na forma que eles aconteceram, no momento que eles aconteceram. A história do caso, tá? As acusações e o porquê das pessoas estarem se preocupando tanto com esse caso do Johnny Depp e a Amber Heard. Tudo bem, eles são dois famosos, não é só isso, tá? O que está em jogo aqui é pessoas, mulheres que sofrem abusos, terem o direito de falar, de denunciar e de dizerem que foram abusadas. E a gente tem também, do outro lado, o direito de homens também fazer o mesmo, porque por diversos motivos os homens, quando sofrem abuso doméstico e agressão, não falam, até porque existem estigmas de, o cara é masculino, o cara é isso, o cara é aquilo, e o cara, a mulher bateu no cara, como assim a mulher bateu no cara? Então tem todos esses estigmas na nossa sociedade, e além disso, ainda tem a possibilidade do poder que foi dado para as mulheres de ter o direito de falar, versus pessoas, mulheres que estão utilizando esse direito para benefício próprio. Fica aqui comigo, se inscreve nesse canal porque eu vou fazer a cobertura completa, vou lançar vídeo todos os dias, às vezes mais do que um vídeo por dia, para fazer essa cobertura completa, porque tem tudo a ver com o canal, tem tudo a ver com esse universo masculino e com esse momento que a gente está vivendo. Então, se você quiser ter um local para ficar por dentro de tudo, é aqui. Se inscreve e é isso. Roda a vinheta, editor. Bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you 10, a rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. It's when we leave. Vamos lá. Tem um detalhe. Isso não está acontecendo só nos Estados Unidos, não. Tá? Isso está acontecendo no Brasil. No Brasil, a mulher hoje em dia tem fé pública, indo de encontro a tudo que é direito penal e civil, né? Quer dizer, a mulher tendo fé pública, ela pode te acusar sem ter prova. Isso vai de encontro à razoabilidade do direito civil e penal, que todos são inocentes até que se prove o contrário. A mulher com fé pública, ela pode te acusar de alguma coisa cabeluda e você que vai ter que se virar para provar que você não fez. E não me entendam mal, é claro que as mulheres devem ter o direito de falar quando estão sendo abusadas, isso é uma coisa óbvia. O problema é que quando esse direito vem sem um dever, e pior,
quando esse direito deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio a ponto de começar a se tornar um abuso. Que é isso que também está em jogo aqui. Mas quando existem casos que pessoas utilizam esses movimentos que foram criados com um propósito bonito e utilizam esses movimentos como ganho próprio, é um tiro no próprio pé. Porque quando casos famosos vêm a público e se demonstram mentirosos, as pessoas que de fato estão sofrendo essas agressões, elas vão ser desacreditadas porque a gente tem um background tão grande de mulheres que mentiram, de que ferraram a vida de caras. E também existe o background de caras que realmente bateram em mulheres e que saíram impunes. Então, isso também está em jogo. Então vamos lá. Johnny Depp e Amber Heard se conheceram no set de The Room Diary e eles começaram a namorar durante vários anos e decidiram se casar em 2015. E para todos os efeitos, a relação deles já era conturbada desde o início. Desde o início, durante o casamento e até depois do casamento, que é o que a gente está vendo rolando aí hoje. Então, em 2016, aconteceu o divórcio. Não se sabe quem teve a posição primeiro. Parecia para os dois que, nesse momento, os dois já estavam cansados, né, dessa relação. Para todos os efeitos, quem deu o início de pedido de divórcio foi Amber Heard em maio de 2016. E, claro, a gente nunca vai saber se ela indiciou porque ela estava realmente sendo abusada ou se porque ela pulou na frente e quis iniciar o divórcio primeiro para conseguir arrancar o máximo que pudesse do Johnny Depp. Mas o mais importante não foi isso. Junto com o pedido de divórcio, ela pediu uma medida restritiva de violência doméstica contra Johnny Depp. Isso aqui é uma questão chave e eu já vou te falar o porquê. Dia 27 de maio, ela apareceu fotos dela com o rosto marcado, com manchas, com a boca sangrando, dizendo que ela e o Johnny tiveram discutido e que o Johnny jogou o celular na cara dela. E claro que mídia farejou o sangue, né? E foi todo mundo pra cima e teve uma repercussão assim megalomaníaca essa época do divórcio deles. Eu sei porque eu, por ser fã dos Piratas do Caribe, eu acompanhei tudo isso, entendeu? Eu vi tudo isso acontecendo. Fora a Hollywood pegando no pé dele porque ele estava usando droga, que ele estava bebendo, né? E disclaimer, a Amber fazia isso o tempo inteiro, tá? Com ele, inclusive. Então, né, teve uma notoriedade totalmente incomum. Então, o que aconteceu foi que Johnny Depp e Amber Heard entraram num acordo para retirar essa medida restritiva de violência doméstica e ele concordou em pagar 7 milhões de dólares para ela e ela concordou em tirar a medida restritiva. E aí ela veio a público falar que desses 7 milhões, metade ela ia dar para ACLU, que é como se fosse os direitos humanos, tá, dos Estados Unidos, e ela iria doar a outra metade para o Children's Hospital of Los Angeles. E veio junto com esses arquivos que ela deu um monte de nada para nenhum dos dois. E, claro, ela tem os próprios motivos de ter feito isso, mas talvez o motivo seja que, depois que saiu a publicação, ela mudou de ideia. A gente não sabe. Esse é o quadro geral, esse é o overview do que aconteceu nesse relacionamento. Agora a gente vai sair um pouco da visão do relacionamento e ir para a visão do que estava acontecendo mais ou menos nessa época. Estava acontecendo o movimento Me Too, que era uma hashtag que subiram no Twitter falando sobre mulheres que foram abusadas principalmente por homens poderosos. Guarda isso, principalmente por homens poderosos. E falaram sobre isso, sobre a mulher ter o poder de falar, ter o direito de falar. Isso foi, né, de 2016 até 2018. Em 2018, o movimento Me Too alcançou o pico máximo. Foi quando o todo-poderoso Harvey Weinstein foi indiciado por diversas mulheres, né, por ter a habilidade de iniciar e acabar com carreiras em Hollywood. Ele foi indiciado por diversas mulheres e o resultado dos casos é que ele fez coisas terríveis com elas, basicamente tomando de assalto toda a indústria para os seus próprios benefícios egoístas. Porém, depois disso, não estou dizendo que ele não foi, provavelmente foi mesmo, um monte de vítima, porém a gente não pode deixar de perceber que muitas vítimas indiciaram ele em uma localidade, em uma jurisdição, depois foram para outra jurisdição e também indiciaram ele naquela outra jurisdição. Então, peraí, a gente não está falando aqui somente de justiça. Eu estou tentando aqui ter a opinião mais imparcial possível, eu estou mostrando sempre os dois lados para você fazer a escolha do que você acha que
é certo, o que não é, o que é verdade e o que não é. E depois disso, muitas verdades vieram à tona sobre esses casos de Harvey Weinstein, e essas verdades que estavam escondidas não tiveram a mesma proporção que as acusações que ele levou. Claro, né? Não ajudava a narrativa da mídia nessa época. E também não dá pra gente ter uma visão romântica das coisas, que a mídia quer o bem de todo mundo. Não, ela quer publicar. E se uma história é publicável, ela vai fazer isso. Se alguma coisa vai de encontro a essa outra coisa que ela fez, que ela ganhou uma grande notoriedade e vendeu um monte de anúncio, ela não vai divulgar com tanta veemência, tá? Isso é uma coisa óbvia, isso é um fato. Empresas de publicações, mídia, tem que ganhar dinheiro, assim como todas as empresas. Eu sou empresário, eu sei como é isso. No caso dessas empresas, elas precisam ganhar com o anunciante. Então, conforme ela tem mais notoriedade, com um certo caso, mais elas conseguem cobrar, mais pessoas estão procurando ela e mais ela consegue cobrar para anunciante. Então, 2018, a Amber inventou de fazer um op-ed no Washington Post. Op-ed é a abreviação para Opinion Editorial, é como se fosse opinião editorial, né? O jornal chamou ela para dar uma opinião, ela deu aquela opinião ali, saiu no jornal. E ela falou sobre violência doméstica, e ela falou o quão rechaçada ela foi pela sociedade quando falou que foi abusada, tá? E claro, ela não citou o nome de Johnny Depp, mas ficou muito claro para todo mundo que viu que ela, dado a circunstância, dado o que veio a público, ela estava sim falando sobre ele. E como resultado, Johnny Depp foi totalmente cancelado. Muitos homens vieram a público para dar sua opinião contra Johnny Depp, o quão absurdo aquilo era, e a Disney cancelou o contrato com ele. Ele já estava no sétimo, se eu não me engano, no sétimo filme dos Piratas do Caribe. Por mais que eles tivessem uma parceria multibilionária, e que Johnny Depp basicamente criou o Jack Sparrow do zero, e que os motivos das pessoas assistirem, de fato, Piratas do Caribe era o personagem do Jack Sparrow, que era do Johnny Depp, que foi ele que criou, e inclusive teve uma entrevista que ele falou que ele colocou muito de si nesse personagem. Inclusive você percebe, muitas vezes na corte, a forma que ele fala, tem muito do Jack Sparrow ali, né? Mas enfim, ele perdeu o contrato com a Disney e, né, se ferrou. Agora a gente vai para o Reino Unido. Em 2018, em abril de 2018, o jornal The Sun fez uma publicação falando acerca dos novos filmes da franquia Harry Potter, que o título em português era Animais Fantásticos e Onde Habitam, e falando que o elenco contratou um wife beater, dizendo que ele é um batedor de esposas para atuar. E, naturalmente, Johnny Depp processou o grupo News Group Newspaper, que é o grupo que detém o jornal The Sun, e a Amber foi chamada como testemunha. Então, o processo foi rolando, mas não teve audiência ainda. Então segura aí que a gente vai voltar para esse processo que aconteceu no Reino Unido. Agora, vamos voltar para os Estados Unidos. Em 2019, março de 2019, Johnny Depp processou Amber Heard por difamação. Difamação é quando alguém mentiu sobre você deliberadamente e essa mentira te causou danos estratosféricos, seja financeiro, seja pessoal, seja de imagem. Então, basicamente ele disse, você está mentindo, tá? Você mentiu nesse op-ed, eu não fiz nada disso que você está falando nesse op-ed e eu vou provar. E aí, voltando para o Reino Unido, o processo começou a andar, do The Sun. E aí Amber Heard foi chamada como testemunha, porque o que era esse processo? Esse processo, na verdade, era o jornal dizendo, pô, eu te chamei de wife beater porque existia essa mulher que era sua esposa e ela disse que você bateu nela. Então, o jornal tá dizendo assim, bicho, eu não tenho nada a ver com isso aí é briga de vocês dois aí, se virem aí. Ele não tinha nada com a briga dos dois e chamou de wife beater porque ela alegou que ele tinha feito isso. Esse julgamento não foi aberto, não teve júri, não teve câmera, foi de frente para um juiz apenas. Johnny Depp perdeu. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque lembre-se, um processo aconteceu no Reino Unido e outro processo está acontecendo nos Estados Unidos. Então, um processo não tem nada a ver com o outro. E justamente por conta disso, Johnny processou Amber Heard em 2019, em março de 2019,
E é isso que tá acontecendo, é isso que tá rolando. E em 2020, em agosto de 2020, a Amber Heard processou o Johnny Depp de volta por difamação. Então, quer dizer, os dois estão se processando por difamação, né? A alegação de Johnny Depp é que ela mentiu no op-ed e que ele não fez nada com ela, não teve violência, não bateu nela, não encostou nela, não fez nada. E por conta disso, dessa mentira deliberada, causou um monte de problemas para ele, né? A gente sabe disso, né? Mais de 50 milhões de dólares foi pro saco por conta dessa briga toda. E rolando. Amber Heard tá processando ele de volta por difamação, por dizer que ela tá mentindo. Então os dois estão se processando aí. Se você quiser ver o resultado, se inscreve no canal que, como eu falei, eu vou fazer uma cobertura completa. Esse julgamento vai durar 6 semanas e eu vou postar vídeo todos os dias, mais de uma vez por dia até, pra gente conseguir cobrir tudo aqui. Então por que as pessoas estão ligando tanto para essa questão do Johnny Depp? Como a gente falou no início do vídeo, isso não é somente de um processo de dois famosos se processando e vendo quem briga, quem fica com mais grana. Até porque é um fato que Johnny Depp já se ferrou. Tá? Ele já se ferrou, independente do resultado desse julgamento, ele já se ferrou. Ele não tem a reputação de volta, da Disney de volta, por mais que ele tenha dito depois que não iria mais trabalhar com a Disney de jeito nenhum, mas ele perdeu o contrato. E pô, se você for observar os vídeos de julgamento, eu tô vendo o julgamento ao vivo, por isso que eu tô dizendo que eu vou fazer essa cobertura aqui. Então, se você for perceber nesses julgamentos, ele não demonstra em momento algum ter uma personalidade agressiva, abusiva, e a gente tá vendo isso na prática, com as testemunhas, com as acusações e com as defesas. Isso não se trata somente de dois famosos brigando entre si, isso é questão de uma mudança completa no cenário do casamento. Completa. Porque abre jurisprudência quando o juiz toma uma determinada ação, o outro juiz pode usar aquela determinada ação para corroborar um próximo processo. Então, por mais que, tudo bem, o processo está acontecendo nos Estados Unidos, mas isso muda toda a atmosfera da coisa. Porque a partir do momento que Johnny Depp, se ele conseguir provar que ele realmente não abusou da Amber Heard, e o pior, ela que abusava dele, e que ela fez essas acusações em detrimento de usar o Me Too, o movimento Me Too, para benefício próprio, o bicho pega. Entendeu? Por isso que as pessoas estão tão divididas, porque de um lado tem os homens que sabem que a realidade não tá fácil para os homens, e existem as mulheres que querem direito, querem ser ouvidas, e tem a problemática dos dois. Porque o homem não tem voz e sempre perde em tribunal, júri e todo o resto, e mulheres se usando narrativa para ter benefício próprio. Tá? E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você aprendeu qualquer coisa aqui, curte, comenta o que você está achando disso tudo, o que você acha. Johnny Depp foi realmente injustiçado e ele vai sair como vitorioso, ou ele na realidade bateu mesmo na Amber e ele tem que ir pra cadeia e tem que se ferrar mesmo. Coloca aqui embaixo o que você acha. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, your 10, the rubber band, come off with 100